errar? Você sabe por que nós pecamos? Resposta simples: porque a gente quer. Você sabe que está fazendo a coisa errada. Você imagina já, antes de realizar alguma coisa, antes de errar, você já sabe que já está indo para o erro e já vai cometer um erro. Você sabe disso. Você não faz enganado. O Espírito Santo que habita dentro de você te incomoda acerca disso. Por que você cai? Porque você quer. Toda vez que pecamos, foi porque desejamos pecar. Nós não somos obrigados a isso. A Bíblia diz que nós temos liberdade em Cristo. Se nós temos liberdade em Cristo, é porque somos livres. Quando nós não conhecemos ao Senhor, aí sim. Quando alguém é incrédulo, quando alguém não tem Cristo, quando alguém não tem o Espírito Santo, ele peca. E esse pecado é mais forte do que ele, com certeza. Ela faz os seus erros, ela vai para a noitada e chega pior ainda. Sabe por quê? Porque existe uma força que controla ela. É o velho homem controlando. Agora, depois de conhecer a Cristo, existe uma nova lei. E essa nova lei é controlada pelo novo homem, feito em Cristo. Por isso nós somos livres dessa velha natureza. Amém? Amém. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você saia daqui com isso na sua mente. De que você não é escravo do seu velho homem. De que você não é escravo da velha natureza. Você é escravo de Cristo, escravo do novo homem, escravo da nova criatura. Amém? Amém. Amado, nós temos que chegar ao patamar espiritual de dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo aqui, porque isso não é só para ele. Paulo era um homem super espiritual. Paulo era um homem espiritual demais. Isso deve atingir a minha vida, a sua vida, cada um de nós. Paulo diz em Gálatas 2:19b e 20: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é o que? Cristo que vive em mim. Amado, se Cristo vive dentro de você, se o Espírito Santo vive dentro de você, você precisa deixar extravasar a vontade de Deus em tudo que você pensa, em tudo que você fala, em tudo que você faz. A gente explora muito um texto chamado de 1 João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um texto maravilhoso, é um texto que nos dá uma alegria e uma esperança. Porque esse texto diz que se confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. Esse é um texto depois. Esse é um texto aplicado para aqueles que depois que pecaram, aí vão diante do trono da graça de Deus e diz: Senhor, me perdoa. E Deus, que é fiel, vai me perdoar com a sua graça. Só que nós nos esquecemos de uma situação muito interessante. Eu quero simplificar para você com uma exposição ou com um exemplo. Vamos supor que aqui, próximo de nós, numa estrada, existe uma grande montanha. E nessa montanha tem uma curva. E quando o governo estava fazendo a estrada nessa grande montanha, uma curva bem fechada, e a estrada é bem comprimida, bem estreita, e o governo viu que alguns carros caíram no despenhadeiro que tinha logo ao lado da estrada. Existem duas medidas a serem tomadas. Ou o governo, lá embaixo do precipício, num buraco que tem, faz uma clínica lá embaixo, com enfermeiro e com médico, para quando a pessoa cair do carro ou da moto, já tem um enfermeiro para cuidar. Mas, sendo mais esperto, o que o governo poderia fazer? Antes da curva, o governo poderia colocar uma placa de sinalização dizendo o seguinte: cuidado, curva fechada.
diminua a velocidade, curva perigosa. E aí iria evitar os acidentes. Esse texto de 1 João 9 é a clínica lá embaixo do precipício. É que depois que você se arrebentou todo, existe a equipe médica para te ajudar a curar. A placa de sinalização dizendo para você, olha, toma cuidado, para não se ferir, para não se machucar. Sabe o que é? É esse texto de Romanos capítulo 6. Ele diz para você, cuidado, você é livre, você é liberto pelo sangue de Jesus, você tem poder contra a sua velha natureza. É Romanos capítulo 6. Amados, acompanhe comigo o verso 10 e 11. Já estamos finalizando esse momento de culto. Verso 10 e 11 diz assim: olha que realidade espiritual que Deus colocou na sua vida. Preste bem atenção. Verso 10: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. A minha primeira palavra, meu primeiro ponto é para você saber. Saber do quê? Que você tem a mesma posição que Cristo, espiritualmente falando. A mesma morte que Ele viveu é aplicada na sua vida. A mesma ressurreição de Cristo é aplicada também na sua vida. A segunda coisa é você considerar. Considerar o quê? Verso 11: assim também vós considerai-vos o quê? Mortos. Mais uma vez, considerai-vos o quê? Mortos para... mais o quê? Vivos para Deus. Gente, eu quero dizer para você, aplique isso na sua mente. Aplique isso no seu coração. Diga: quando me converti, vamos dizer, quando me converti, eu fui morto para o pecado, mas vivo para Deus. É isso que aconteceu. Mas nós vivemos ainda a vida como se estivéssemos mortos ainda, como se estivéssemos ainda escravos do pecado. Amado, pense nisso. Porque o Espírito Santo veio tornar efetivo nos crentes aquilo que Cristo fez por eles e capacitá-los a tornar-se na experiência diária. Deus tem dado toda a estrutura, toda a bagagem, tudo que você precisa para você viver essa vida triunfante. E essa vida triunfante eu não estou dizendo, Deus vai te dar muito dinheiro no bolso. Essa teologia da prosperidade. Não, Deus vai te abençoar os celeiros e é carro do ano novo aí, casa nova, tudo novo, tudo do melhor. Não. O que Cristo prometeu ao seu coração e para você é que você vai viver uma vida triunfante, mas livre da influência do pecado. Amém. Quero dizer uma coisa para você: nem o diabo ele tem poder para levar alguém para o inferno. Você sabia disso? O diabo não tem poder para levar alguém para o inferno. Sabe o que tem poder? O pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Não diz: o salário do diabo é a morte. Diz: o salário do pecado é a morte. O diabo nos influencia, nos tenta, nos mostra um outro caminho. Você vai se você quiser. Mas o pecado, esse tem poder de levar alguém para a morte eterna. Quero que você leia junto comigo o verso 12 para nós terminarmos. Vamos ler todos juntos. Verso 12. Leia com toda a força. Vamos lá. 1, 2, 3 e... não reine, portanto... não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É como eu disse, irmão, você vai errar? Vai. Eu vou errar? Vou. Mas sabe o que acontece?
Isso não pode se tornar uma coisa superior na minha vida. Os erros têm que ser um tipo de exceção e não a regra da minha vida. Eu quero dizer para você que nós vamos falhar, vamos na nossa caminhada, isso faz parte. Mas eu quero dizer para você é que não deve reinar, não deve dominar na nossa vida aquilo que é pecaminoso, aquilo que não agrada a Deus. Por isso, a maneira que nós devemos fazer é o que diz o verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas o que? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O caminho, jovem, o caminho, meu irmão, é você oferecer toda a sua vida sem reservas nas mãos de Cristo. Tem uma oração que poucas pessoas têm coragem de orar. Sabe qual é a oração? Deus, está aqui a minha vida na tua presença, e faz, Deus, da minha vida o que o Senhor quiser. A minha vida é tua, e o que o Senhor quiser que eu faça, eu quero fazer. Eu quero que a minha vida esteja no centro da tua vontade. Eu vi testemunhos em missões nacionais de um casal de médicos. Isso me impactou muito. Eles tinham um consultório aqui no Brasil, se eu não me engano em São Paulo, uma clínica com toda a equipe de médicos deles, e ele fez essa oração, crente em Cristo, e fez essa oração. Sabe o que Deus disse para ele? Meu filho, abandona tudo isso aí, e eu quero que você pregue o evangelho lá na África. Quando ele anunciou para a equipe de médicos dele, para a família, que ele iria vender a clínica e iria para a África para pregar o evangelho, trabalhando no hospital na África e ao mesmo tempo pregando o evangelho, sabe o que os médicos, colegas dele disseram? Você está louco, você está doido. Todo médico queria chegar no seu patamar, quer ter uma clínica própria, quer ter um hospital próprio, e você larga tudo isso para ir para a África, cuidar daquele povo, clinicar aquele povo, e ainda por cima receber muito menos do que você recebe aqui. Não, você não pode fazer isso aqui no Brasil, pregar evangelho aqui no Brasil. Ele disse: posso, mas Deus está me chamando para lá. E ele foi, vendeu a clínica, ele e a esposa e os filhos, e foi para a África, e hoje, pelo governo, cuida dos diversos doentes naquela região e prega o evangelho para aquele povo. Sabe o que é isso? É gente que teve coragem para dizer: Deus, a minha vida é tua, eu não quero andar nesse mundo como outro qualquer, um crente qualquer, que não tem a sua vida totalmente dedicada, que não tem a sua vida totalmente entregue. Nós jamais vamos impactar as pessoas se nós não entregarmos totalmente a nossa vida para Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso com todo mundo, vai tirar você daqui, vai te mandar para outro local do mundo. Não, eu estou dizendo que você precisa ter a sua vida inteiramente diante de Deus, porque no trabalho onde você fica, na universidade onde você estuda, no colégio onde você estuda, você vai ser boca e profeta de Deus nessa geração. Amém. Basta você ter coragem de ir para o seu quarto. Você pode fazer isso hoje, dizer: Deus, eu tenho vivido a minha vida até hoje, não colocando como prioridade a tua vontade, mas as minhas. Eu tenho colocado até hoje, Deus, tudo a mim em primeiro lugar, o Senhor em outro plano. E a partir de hoje eu quero ter uma mudança na minha vida em dizer: Deus, independente do que for, eu estou disposto a pagar o preço para satisfazer inteiramente a tua vontade. É isso que Deus faz. Comes como Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação. Abraão
Deus disse o local onde ele iria? Não. Deus disse o local onde ele iria? Não. Deus só disse: sai do meio da tua parentela, dessa terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou nada. Deus não deixou nada concreto para Abraão. Ele tinha que andar pela fé. E é assim que a igreja do Senhor precisa andar pela fé. Amém. Eu quero convidar para todos nós, aqueles que puderem, ficar de joelhos. Aqueles que não puderem, fique de pé, ou fique sentado mesmo. Mas você que pode, vamos ficar de joelhos na presença do Senhor. Nós estamos aqui no retiro espiritual. Nós estamos aqui no retiro, aonde estamos aqui para buscar Deus, buscar a presença de Deus, buscar a glória de Deus. E nós vamos fazer isso nesse dia. Fique de joelhos onde você está. Você que foi impactado por essa palavra, eu quero que você agora se coloque na presença de Deus. Eu vou reservar um tempo. Pode clamar, irmão. Pode colocar a sua vida diante da presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Se você orar com sinceridade, se você orar com humildade, se você orar entregando tudo que você tem diante de Deus. Assim como aquela viúva pobre que chegou no templo e entregou tudo que tinha, tudo que possuía. E Deus olhou para a oferta daquela mulher e disse: ah, essa mulher fez a minha vontade. Essa mulher fez muito mais do que todos esses outros sacerdotes que entregaram aquilo que eles tinham sobrando. Essa mulher não, entregou tudo que tem. Eu vou deixar esse tempo para você clamar, você sozinho com Deus. É você e Deus agora. Clame, coloque e fale com o Pai.